Olá, meus amigos, boa noite. Hoje, aqui no Domingão, chegamos aí ao final da semana, trazendo aí um friozinho gostoso, né? Para quem está aqui em São Paulo, pelo menos está um friozinho um pouco com chuva, mas todos aí muito aconchegantes aqui em meio a esse friozinho. Muito obrigado pela presença de todos. Eu estou vendo aqui que tem um monte de gente já aguardando. Hoje é o nosso convidado muito esperado, que todos pediram, inclusive, para que voltasse. Foi um pouco difícil agendar com ele, né? Porque ele está aí fazendo muitas lives também, nos grupos, tanto do Telegram, que a gente coloca aqui, como também do Facebook, e também aí trazendo muitas novidades dos acontecimentos atuais. Com vocês hoje o nosso querido Demis Viana. Onde está você? Olá, olá. Olá. Maria Ulis, gratidão por estar aqui, tá? Gratidão. Aqui saudando todos os amigos também do seu canal e também os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto, né? Porque a verdade e os segredos, estamos no momento onde os segredos vão ser todos revelados. Então, é um momento único na história da humanidade, o despertar da consciência, ou seja, as pessoas estão abrindo as suas mentes para novas possibilidades, e é o único momento na história também, por causa do flash solar e de outros fatores, onde as pessoas conseguem assimilar este conhecimento. Porque não adianta você ter o conhecimento se as pessoas não estão capacitadas para assimilar o conhecimento. Então, elas conseguem entender, compreender e praticar, que é o mais importante. É o momento da busca interna de cada um, né? Eu acho Exatamente. que todos que estão aqui estão imbuídos da mesma vontade de querer saber o que nos foi oculto durante tanto tempo, né? Exatamente. E as pessoas criticavam e ainda continuam criticando, né? Aqueles que não têm a sabedoria de discernir o que é certo, né? O que realmente vale a pena, né? Então, hoje nós sabemos que tem muita gente sendo aí perseguida por estar colocando abertamente esses conhecimentos. Sim, me coloco... e eu acho que isso tem muito a ver com o coração, não com tanto com o entendimento. Então, às vezes, o nível universitário não importa muito ou praticamente nada. O que importa é a questão de alma. Então, se a alma está conectada com esse momento, você consegue absorver essas informações com muita naturalidade. Porque, na verdade, as pessoas estão se recordando. É como se fosse uma informação que elas já sabiam em algum tempo, alguma esfera de tempo, até em vidas passadas. Então, essa informação, porque vem também do registro acástico cósmico. Então, hoje, nós estamos tendo acesso ao registro acástico cósmico. Antes, nós tínhamos apenas acesso ao registro acástico da Terra. Então, eram informações limitadas. Então, nós temos a possibilidade de ter informações mais abrangentes. E essa informação do registro acástico cósmico, o que é o registro acástico cósmico? As pessoas vão perguntar para mim. Registro acástico cósmico são todas as informações dos acontecimentos, dos eventos da galáxia, de várias eras passadas. Então, hoje nós temos a possibilidade de absorver este conhecimento, porque este véu, esse bloqueio que existia, ele foi desarticulado, ele foi mandado embora. Então, hoje nós temos acesso a esta informação. Então, mesmo pessoas simples, pessoas com pouco estudo conseguem absorver, porque é uma questão de alma, não é uma questão de universidade, de estudo, de ter pós-graduação, doutorado, nada disso. É uma questão única e simplesmente de alma, entendeu? E é bom também mencionar que todo conhecimento ele vai ser reciclado. Então, não tem que ter muita preocupação. Todo conhecimento vai ser reciclado, de todos os níveis, né? Se você é advogado, se você é médico, independente, se você é engenheiro, todo conhecimento vai ser reciclado. Então, todo mundo vai ter que voltar para a escola novamente. Então, sim, isso aí é uma regra geral, né? Tantas pessoas que têm pouco estudo dentro dos parâmetros da nossa sociedade, ou aqueles mais estudados, de certa forma, vão ter que regressar à escola novamente. Então, não existe muita vantagem, não, nessa nova era.
Inclusive, todos os costumes, né, que nós estamos aí dentro da nossa cultura também sendo alterados. Sim, né? todos os parâmetros sociais, culturais também serão modificados, então será uma nova forma de ver a realidade. Aliás, isso já está acontecendo. As pessoas estão tendo uma nova percepção de realidade. Aqui, até no fundo de tela que eu estou usando um deslumbre de como que vão ser essas novas cidades no futuro, integradas à natureza, à biologia. Então, não vão agredir a natureza, onde também as pessoas vão viver com muito mais qualidade, a qualidade de vida extrema e em harmonia com a natureza e com seus amigos, né, com seus próximos, com o seu próximo, no caso, né? Então, isso é fantástico, é maravilhoso. E assim, é bom dizer para vocês, o tempo... Não, estou cortando você, pode falar, fala. Não, é que nós vamos ver tudo muito em breve. Tem pessoas que falam, mas isso daqui não é para a minha geração, é para os meus filhos, para os meus netos. Eu acho que não. Nós estamos aqui justamente batendo na tecla para vocês acordarem, para vocês estarem com a gente nesse processo, porque o momento é agora. Sim. Não é, Beijo? Olha só, o universo ele é muito grande. Existem muitas forças do universo. Então, o nosso planeta ele pode ser simplesmente esmagado de uma hora para outra, assim, um estalar de dedos. E o planeta também ele pode ser transformado. O inverso também é verdade. De uma hora para outra. Você pode falar assim, mas como é isso? Isso foi relatado pelo cientista Alexei Medvedev, da Academia de Ciências da Rússia. Então, a Terra está passando por um cinturão de energia, que é o cinturão de fótons. Então, a galáxia, o nosso sistema solar, ele roda nos discos galácticos. Então, existe o disco galáctico e o centro da galáxia. Então, o nosso sistema solar, ele fica passeando em torno do disco galáctico. E agora, nós estamos muito próximos do centro da galáxia, que é a constelação ali próxima da constelação de Sagitário. Então, existe um Sol central, binário, que é um grande buraco negro, e ele está emitindo o cinturão de fótons, que é conectado a todas as estrelas da nossa galáxia. Porque todas as estrelas, inclusive o nosso Sol, eles estão interligados, entendeu? E o que isso vai ocasionar em termos práticos? O que vai ocasionar em termos práticos é o seguinte: os cientistas russos, eles têm uma percepção diferente da ciência. Então, a ciência aqui no Ocidente foi completamente contaminada pela capa escura. Então, ela atende a agenda da capa escura. Nós não temos ciência. Nós temos uma agência que cumpre uma agenda. Você está entendendo? É simplesmente um órgão que se passa por ciência. Então, ele vai atender interesses financeiros, ideologias. A ciência está a serviço de ideologias também. É bom deixar bem claro, serviço de ideologias. E não está a serviço nem da verdade e muito menos em melhorar a vida das pessoas. Tá? A ciência moderna não tem esta preocupação. A preocupação deles é simplesmente atender a interesses escusos de grandes corporações. Grandes corporações. Agora, o que eles detectaram, isso é um estudo científico, Academia de Ciências da Rússia. Então, a Rússia ela caminhou em outra direção, principalmente a questão de visão remota, que já era utilizado pela KGB há muitos anos atrás. Agora, depois dos anos 60, nos anos 70, que teve o projeto Stargate, que foi de 1970 até 1990, que os Estados Unidos começou a fazer pesquisas a respeito da visão remota, que já era utilizado na Rússia desde a década de 40. Desde a década de 40. Então, telecinésia e outras possibilidades. Então, eles viam a ciência de uma forma diferente. E a Academia de Ciências da Rússia ela é bem clara, ela é bem concisa em relação a isso, que o mundo vai ser transformado. Então, o que acontece, meus queridos? Acontece que este mundo, ele passa, o nosso mundo, por ciclos de evolução repentina. O que é um ciclo de evolução repentina? As coisas simplesmente aparecem de uma hora
para outra. Então, eles falam assim que as primeiras moléculas, as primeiras células, né, os primeiros organismos unicelulares, eles demoraram milhões de anos para surgir. Isso é mentira. Segundo a Academia de Ciências da Rússia, elas surgiram de uma hora para outra, numa evolução súbita. E quem é o componente, qual é o componente que faz isso acontecer? A micronova. Não é supernova, é a micronova. A micronova é uma mini transformação, é uma modificação, é quando as estrelas mudam de roupagem. Então, imagine você que a nossa estrela, o Sol, e todas as estrelas da galáxia estão em processo de metamorfose. Elas são exatamente como lagartas no casulo, se tornando borboletas, neste momento. Isso pode ser constatado pela luz do Sol. Então, a luz do Sol hoje é branca, não é mais amarela. E isso se reflete na atmosfera e nos fenômenos atmosféricos. Por isso que nós estamos vendo arco-íris diferentes. Por isso que a cor da atmosfera já começa a ficar diferente. Então, em alguns lugares a gente vê a atmosfera com uma cor de rosa, violeta, e isso está sendo testemunhado por várias pessoas. Isso são os sintomas de uma estrela que está no processo de transformação. E quando a estrela se transforma através da micronova, que este é o agente transmutador, tá? Micronova. Isso ocorre em todas as estrelas. A NASA já sabe disso. Eles têm conhecimento disso. Isso ocorre em determinados períodos de tempo. Vou dar um outro exemplo, por exemplo, o período carbonífero, onde haviam grandes insetos. Tinham mariposas de 1 metro de comprimento, no período carbonífero, onde os insetos prosperaram. Foi nesse mesmo período também que surgiu os insetóides da Terra, os homens-formiga. Só que daí eles migraram para o interior da Terra. Eles não permaneceram na superfície. Então essa foi a era dos insetos. Ela simplesmente surgiu da noite para o dia. Então não é uma coisa que aconteceu num processo de milhões de anos de evolução. Simplesmente aconteceu através da micronova. Então nós tivemos um processo de evolução repentino, súbito, de uma hora para outra. O mesmo ocorreu com os dinossauros. Então, quando os dinossauros, porque os dinossauros eles dominaram o planeta, tá? Na era Jurássica, e eles simplesmente surgiram do dia para a noite. Agora, você quer uma comprovação? O ser humano também. O ser humano, ele simplesmente surgiu de uma micronova, do dia para a noite. Então, nós tivemos o quê? Uma evolução súbita. E o ser humano surgiu. Tanto é verdade que é muito difícil você encontrar fósseis de seres humanos. É muito difícil, é muito raro. Eles estão tentando até hoje procurar o elo perdido. Por quê? Eles estão procurando esqueletos de hominídeos primitivos para encaixar na teoria da evolução. Mas não se encaixa. Você está entendendo? Então, esses ancestrais primitivos, eles simplesmente não existem. E por que eles não existem? Eles não existem porque o homem simplesmente surgiu do dia para a noite. Entenderam? Compreenderam, meus queridos? Eu acho que a micronova, ela explica porque existe a teoria da evolução e os criacionistas. Então, tem pessoas que falam assim, mas não tem o elo perdido, mas, no entanto, a gente sabe que o mundo tem milhões e milhões de anos e que houve eras diferentes. Então, teve o Carbonífero, teve a Era Jurássica, isso é comprovado. Então, existe um período de tempo de milhões de anos que separa uma era da outra. Isso é um fato. Mas, no entanto, este processo evolutivo não existe. Ou ele é muito suspeito. Não existe comprovação. Quando se fala do ser humano, menos ainda. Vocês estão entendendo, meus queridos? Não existe nenhum tipo de comprovação. Então, o fato isso foi comprovado. Essa tese que eu estou apresentando aqui não é uma teoria. E isso foi um consenso geral da Academia de Ciências da Rússia.
Isso é um fato científico. O próprio Alexei Medvedev diz que ele acusa, né? Porque é uma questão até política, ideológica, mas tudo bem, a gente até releva isso daí. Que os Estados Unidos esconde isso da população, né? Esconde essas verdades do mundo. Então a micronova, então a estrela, ela se transforma, ela se modifica igual uma borboleta no casulo, né? Uma lagarta no casulo, desculpem. E se torna uma coisa completamente diferente. Quando a estrela se transforma em algo completamente diferente, ela vai afetar os planetas. Os planetas que orbitam essa estrela diretamente. Os planetas da Terra, os primeiros planetas a serem afetados pelo cinturão de fótons, tá? Pelo vento solar, ou flash solar, como você queira chamar, é o planeta Vênus, todos os planetas gasosos, tá? Vênus não, desculpa. Saturno, Júpiter e Netuno e Urano, tá? Esses planetas já estão cada vez mais quentes. Eles estão no processo de transformação. Os fótons, a radiação que emana desses planetas já está diferente e está afetando também os planetas rochosos. Então, os primeiros planetas a serem alterados por essa energia são os planetas gasosos. E, posteriormente, os planetas rochosos. Então, a Terra, nós somos os próximos na fila. Já somos os próximos da fila. A Alfa Centauro, que é o sistema solar mais próximo do nosso, já foi completamente modificado e os astrônomos sabem disso. Quem está falando é a Academia de Ciências da Rússia, lideradas pelo cientista Alexei Medvedev. Isso não é especulação, isso não é teoria. Vocês estão compreendendo, meus queridos? Isso é um fato. Então, esse processo já está em andamento no nosso sistema solar. E quando isto acontecer, isto é a transição planetária. Depois eu vou falar do evento. Então, para você entender o evento, primeiramente você tem que entender o que é a transição planetária. Transição planetária, meu querido, é uma evolução repentina, de uma hora para outra. Então, pensa assim, as suas moléculas, o seu DNA vai ser alterado de uma hora para outra. Assim, num estalar de dedos. Então você vai se tornar um outro ser. Uma outra coisa completamente diferente. Não só o ser humano, mas tudo que é vivo no nosso planeta. Então, os animais, as plantas, as rochas, também as rochas, a própria composição da Terra vai ser alterada. Dos micro-organismos. Então, muitos micro-organismos. O que acontece numa evolução rápida? Muita coisa é extinta. Olha só, uma característica dessas evoluções súbitas. Evolução súbita ou evolução repentina. Uma dessas características é que muitos seres desaparecem, eles deixam de existir, e outros simplesmente surgem do nada. Então, você vai ter espécies que vão prosperar, que vão evoluir, outras espécies vão deixar de existir, que essa é uma característica, assim como ocorreu na era carbonífera, na era jurássica, também vai acontecer agora. E o melhor de tudo, que o Alexei Medvedev, Academia de Ciências da Rússia, diz que isso não é para daqui 10 mil anos, não é para daqui 10 anos, isso está para acontecer, está estimado, isso é uma estimativa entre junho de 2024 e 2025. Então está às portas. A transição planetária é uma força da natureza. Agora você compreendeu. Então não depende da sua vibração, não depende da sua positividade, nem da sua negatividade. Por isso que os extraterrestres escuros, os escuros como um todo, estão desesperados. Porque contra essa força da natureza, nada, absolutamente nada, pode se opor. Pense nos Dracos. Os Dracos são verdadeiros tanques de guerra.
Imagine um ser de 4 a 4,5 metros de altura, totalmente musculoso, tá? Eles não têm gordura no corpo, um músculo, uma pele espessa, que é a prova de balas. É isso mesmo que você está ouvindo, uma pele espessa, a prova de balas. Esta é a pele dos Dracos. Esse armamento comum que nós temos aqui, R15, K-47, simplesmente não arranha a coraça desses seres. Tá? Não faz nada, faz cosquinha. Você já viu aquele filme do Incrível Hulk? É mais ou menos isso. Né? Não dá nada. Ricocheteia, né? Fica ricocheteando. Aí fica batendo e volta. Então ele é um verdadeiro tanque de guerra. Né? E ele pesa meia tonelada. Meia tonelada. É um bicho, é um monstro, né? De 4,5 metros, de meia tonelada. Falando sobre abduções, tem muitas pessoas que falam assim, mas os Dracos são um pouco vistos. Que a gente tem relato dos Dracos com relação ao Serviço Secreto Espacial e dos Insiders. Mas, no entanto, os Dracos, eles não fazem esse trabalho. Eles são, assim, folgados, né? A palavra, assim, popular, né? Eles mandam outros fazerem esse serviço para eles. Então, eles acabam designando reptilianos, eles acabam designando Greys para executar essas tarefas de abdução. Eles não gostam sequer de ter contato, eles se acham, assim, o máximo. Eles se acham deuses. Eu vou falar bem a verdade. A cabeça do Draco, os draconianos, eles se sentem, eles pensam que eles são de fato deuses. Não é que eles têm essa impressão, eles têm a certeza que eles são deuses. Entendeu? São assim, o topo do topo, são o alfa, né? Eles são o máximo, é assim que eles veem a realidade. É a concepção que eles têm deles mesmos. Compreenderam? Agora, o evento, o que é o evento? Veja só. Para você passar por uma transformação tão grande, tão complexa, desse nível, desse porte, só se você estiver na frequência da transição. Se você estiver na frequência dessa transição, você vai passar numa boa. Mas a sua frequência tem que estar compatível, análoga a frequência dessa transformação extrema. Vamos supor que você é um desperto, com certeza que está aqui nessa live, eu suponho que seja, pelo menos, e se não é desperto completamente, está a caminho disso. Mas vamos entender assim, vamos supor que você está desperto, mas no momento da transição, você ficou um pouco negativo, a sua vibração caiu, você já vai ter dificuldades. Porque o impacto é tremendo, é profundo. Tem até aquele filme, né? Impacto Profundo. Então, é um impacto profundo. Então, as suas moléculas vão mudar, você vai começar a ver coisas que você nunca viu. Então, seus sentidos, mostra o seguinte, paladar, visão, audição, tudo alterado de uma hora para outra. É como se você se tornasse um X-Men. Entendeu, meus queridos? É como se você, de uma hora para outra, se tornasse um novo ser. Literalmente um novo ser. Então, quando a gente fala de transição, nós estamos falando de uma evolução repentina. Então, você vai ter reflexos, seus reflexos vão ser alterados, a sua pele vai mudar também, você vai rejuvenescer praticamente, instantaneamente, vai rejuvenescer. Não que você vai deixar de ser um ser humano. Vamos deixar bem claro, você continua ser humano, mas você agora é um ser humano evoluído. Entendeu? Deu um salto quântico. Um salto quântico, um salto evolutivo muito rápido, extremo. Isso é transição planetária. Para que as pessoas possam passar por esse processo. Então, transição planetária, eu vou fazer aqui uma analogia que talvez todos compreendam. É como se você passasse por um portal. Eu já falei muito de portal na minha live. Então, imagine que você está no mundo, né? Está aqui na 3D, e você passa por um portal e você está na 5ª dimensão, assim, de uma hora para outra. Então, imagine isso no psicológico das pessoas. Agora, é muito mais do que passar por um portal, porque quando o Emily Smith,
o Randy Cramer, Corey Goode passaram por portais, eles eram eles mesmos. Eles tinham a mesma composição química dos seus corpos e física. Agora imagine você passar por um portal, você ver um mundo completamente diferente e as suas moléculas, a sua percepção extrasensorial, a sua visão. Olha, eu estou vendo a 1 quilômetro de distância. Como assim? Eu estou vendo. Lá, 1 quilômetro de distância, eu estou enxergando. Você começa a ouvir coisas que você não ouvia, porque você começa a ouvir em outras frequências sonoras. Então, se você não estiver preparado psicologicamente, ou seja, na frequência dessa transformação extrema, você não vai conseguir assimilar. Você vai se sentir assim, deslocado. E pode deixar as pessoas loucas. Você compreendeu? Completamente sem chão. E se você está preso às coisas dessa densidade, mais ainda. As pessoas vão começar a chorar, vão ficar em desespero. Total. Né? Vai ser um choque, vai ser um impacto muito grande. Mas para que isso não ocorra, para que todas as pessoas possam passar por esse portal, nós vamos chamar esse portal de transição planetária, tá? Esse portal, transição planetária, é o último portal. E esse portal, ele vai se abrir, tá? Isso para facilitar a compreensão de todos. Entre 2024 e 2025, aí a Confederação Intergaláctica, os seres de luz, eles começaram a pensar uma coisa. Olha, a gente precisa ajudar. A gente tem que facilitar. A gente tem que adaptar as pessoas para a transição. E como que a gente adapta as pessoas para um processo tão grandioso como esse? Aí tiveram uma ideia, o evento. O evento, olha, um evento temporal, sim, um evento temporal. Agora vem uma outra parte que é muito importante vocês entenderem, que os extraterrestres, eles não contam o tempo como nós contamos. Então nós aqui, seres de terceira densidade, contamos minutos, segundos, minutos, horas e dias. Os seres dimensionais, os pleiadianos, os arcturianos, os andromedanos, não contam o tempo assim. Essa é a novidade que eu tenho para você. Eles contam o tempo através de eventos temporais. Aí você vai me perguntar, Demis, o que é um evento temporal? É muito simples, essa parte é a parte mais fácil de compreender. O evento temporal é algo que é impactante no tempo. Exemplo, primeiro confronto mundial, evento do tempo. Segundo confronto mundial, evento do tempo. Queda da Bolsa de Valores, evento do tempo. Destruição lá no atentado das Torres Gêmeas, evento do tempo. Evento do tempo são todos fatores marcantes do tempo. Então, tudo aquilo que marca o tempo, aqueles pontos de referência no tempo, são eventos temporais. Porque eles conduzem a linha do tempo para determinada direção. Então, algo impactante no tempo, ele conduz o tempo. Então, ele muda a percepção das pessoas para alguma direção. Aí você fala assim, mas como assim? Por exemplo, depois do segundo confronto mundial, as pessoas elas ficaram assim mais duras. Então, aquela geração que veio depois do segundo confronto mundial não era uma geração de chorões. Sabe, pessoa que fica dodóizinho, pessoas que aguentavam problemas. Porque depois de você passar por uma turbulência desse tamanho, isso se reflete no comportamento da sociedade. Vocês entenderam? Quando teve a destruição das Torres Gêmeas, as pessoas começaram a ficar com medo. Então, veja só, um evento no tempo pode causar medo, ele pode causar coragem, ele muda a sua percepção da realidade. Ele muda o comportamento humano. Ele conduz o comportamento humano para determinada direção. Vocês estão entendendo agora? E é assim que os seres dimensionais contam o tempo. Então, o evento do tempo, ele conduz a outro evento do tempo, que, por sua vez, conduz
a outro evento no tempo. É como se é uma força que vai empurrando o curso dos acontecimentos para determinada direção. Eu acho que até aqui todos devem ter compreendido. Né? Tá bem fácil entender, né? Bem fácil mesmo. Estou vendo aqui vários amigos, a Lília Martins, a Lúcia, a amiga Marlana também. Retornou, já estava aqui fazendo uma palestra. Não, eu deixei você falar à vontade, porque você tem muita coisa para explicar, e às vezes a gente já fica passando, a pergunta te atrapalha. Você estava falando sobre o tempo, maravilhoso. Nós tivemos aí uma live essa semana também, com o Guilherme e também com a Yasmin, também juntando muito conhecimento, né, que nós estamos trazendo através dessas informações. E o nosso tempo, por que será, né, Demis, que está acelerando? No nosso momento, a gente já acha que não tem mais tempo para nada, que está correndo muito. Qual que é a sua leitura sobre isso? A minha leitura é por causa da ressonância de Schumann, então o tempo ele realmente está sendo acelerado, literalmente ele está sendo acelerado. Então o tempo ele pode parar, ele pode acelerar. Essa é a parte mais complexa. Aqui eu estou sendo bem simplório para que todas as pessoas possam captar. Então você tem uma impressão de dia de 24 horas, mas na verdade você só tem 16, 17 horas, dependendo do dia. Isso eu falo de tempo real. Então você tem um tempo fictício, que você acredita que ele exista. Agora existe o tempo real, que é o tempo tangível, que você realmente tem de verdade. Então o tempo pode ser, o tempo é uma ilusão. Isso é uma questão da física também. Agora as pessoas falam assim, como você pode viajar no tempo? Viajar no tempo é como viajar no espaço. Então se você viaja na velocidade da luz, você automaticamente viaja no tempo também, tanto para o passado quanto para o futuro. Agora, continuando... Algumas perguntas aparecendo aí também, de vez em quando a gente vai passar. Eu estou chegando no evento, eu ia chegar agora no evento. Ótimo. As pessoas estão ansiosas, eu preciso... Então, assim, para você entender o evento, você precisa entender primeiro o que é a transição planetária. Se você não compreender a transição planetária, que é uma força da natureza, você jamais vai entender o que é o evento de verdade. Então, o evento é o quê? É uma adaptação. Demis, o evento é uma adaptação? Isso mesmo, exatamente. O evento é uma adaptação. Que, Eliette? É um processo de adaptação. Então, o evento são vários eventos que vão te ajudar, que vão te conduzir até a transição planetária, porque a transição planetária já tem data. Ela já tem data para acontecer. Porque ela é uma força da natureza, ela não depende da vibração das pessoas. Tá? O Corey Goode, ele fala 2024. Os cientistas russos, se você gosta de cientista, né? Respaldo científico, junho de 2025. Então tem data para acontecer. Transição planetária tem data exata para acontecer. Agora, o evento, ele não tem data. Nós não sabemos, ninguém sabe a data do evento. Por quê? A data do evento é o momento em que a frequência da transição está em ressonância com a frequência das pessoas despertas. Este é o momento do evento. Então, quando você casar, quando você combinar com a frequência da transição planetária, vai propiciar o evento. Olha que coisa maravilhosa. Aí você pode dizer assim, mas depende de 7 bilhões de pessoas? Não depende de 7 bilhões de pessoas. Então, você depende de um grupo de pessoas? Sim, apenas de um grupo de pessoas. 30%? Não. 40%? Não. Quer que eu te prove isso? Eu te provo. Pode ser apenas 10 mil pessoas. Até menos que isso. Quer prova disso? Vamos ver o lado escuro. Eu vou provar. Com evidências. Vocês vão entender agora. Com evidências. Quantas pessoas fazem parte do mundo negro? Eu pergunto. Quantas? Bilhões de pessoas? São bilhões e bilhões de pessoas que fazem parte do mundo negro? Eu estou perguntando para vocês. Nesse momento. Não. Não. 1% faz parte do mundo negro. 1% da humanidade. Só que isso vai mais longe ainda. Fica pior a situação. Porque 1% faz parte do mundo negro. Mas eles não fazem parte
do topo da pirâmide. 1% de uma população de 7 bilhões de pessoas vai dar 70 milhões de pessoas que fazem parte do mundo negro. Agora, se você for pensar nas famílias Rockefeller, Rothschild, das famílias da nobreza negra, dos arcontes, que esses são os cabeças, eles que mandam. O resto é tudo capanga, é tudo manipulado. Então, mesmo as pessoas, é o pessoal do Serviço Secreto Espacial, são alguns empresários, eles estão envolvidos, mas eles não fazem parte da ponta da pirâmide. Sabe quantas pessoas fazem parte da ponta da pirâmide? Aproximadamente 13 mil pessoas. 13 mil pessoas com energia negativa conseguem mudar o mundo todo. É isso mesmo que você está ouvindo. 13 mil pessoas. Mas por que eles conseguem? Sabe por que eles conseguem? Porque eles se esforçam muito para isso. Eles são muito esforçados. Eles se empenham 24 horas por dia para a negatividade. Eles entregam a alma deles para a negatividade. E assim eles controlam esse mundo. Por isso que esse mundo, por milhares e milhares de anos, permanece na terceira densidade. Aproximadamente 12, 13 mil, 14 mil pessoas. Só isso. Sabe o que eu estou dizendo aqui para vocês? Se o mesmo número de pessoas no mundo, equilibrar, porque está desequilíbrio. O mundo está em desequilíbrio. Então a negatividade, a balança da negatividade controla o mundo. Por isso que existem tantas mazelas, tantos desastres, tanto sofrimento nesse mundo. Porque a balança pende apenas para o lado negativo. Agora pensem comigo, meus queridos. Pensem só numa coisa. Se nós conseguirmos agora atingir 12 mil pessoas, 12 mil pessoas, eu não sei aqui quantas pessoas tem na live, mas já é uma grande contribuição. Despertas de verdade. 1561, gratidão. Gratidão, Andréia Cristal, pela informação. Então, imagine vocês que se nós pudéssemos igualar esse número, 13 mil pessoas, na frequência da transição planetária, já seria o suficiente para que o evento ocorra. Então, isso é uma lição muito grande. Porque, assim, quando eu falo gratidão, eu bato nessa tecla, às vezes eu fico muito repetitivo, eu falo, mas Demis, toda hora tá falando gratidão, serviço aos outros, a prática do perdão, é isso que vai tirar a gente da terceira densidade, meus queridos. É isso que faz a diferença. Aí vocês ficam assim, as pessoas, olha, agora eu vou falar outra coisa que é muito importante. Prestem atenção. Essa batalha, ela é travada nas entranhas da Terra, no mundo intraterreno. Ela é travada acima das nossas cabeças, literalmente, através da Confederação Intergaláctica, de vários mundos, porque isso envolve todos os sistemas, todos os planetas, os Arcturianos, a Confederação Intergaláctica, o Conselho dos Cinco, a Aliança dos Amigos, que nós tratamos ontem, então amizade, companheirismo. Eles que eles vieram aqui, eles não vieram aqui trazer tecnologias, porque nós não precisamos, vocês não precisam de tecnologias. Nós vamos aqui dar ensinamentos filosóficos. Não, vocês não precisam de ensinamentos filosóficos. Vocês não precisam de ideologia. Vamos trazer livros para eles? Não, vamos trazer amizade. Porque é isso que eles precisam. É isso que nós precisamos. Serviço aos outros. É assim que vocês vão sair. Eles vieram aqui, estavam dizendo para nós, é assim que vocês vão sair dessa densidade inferior e vão ascender. Este é o caminho. E este mundo está nessa confusão que nós vivemos, porque 12, 13 mil pessoas se empenham 24 horas por dia para produzir negatividade. Então eles fazem aqueles rituais de Babilônia,
rituais do mal, cerimônias do mal, e eles conseguem atingir os seus objetivos. Agora, já imaginou nós com a meditação? O poder que você tem com a meditação em grupo? Você já imaginou isso? Através da gratidão, quando você auxilia uma pessoa, o poder que você tem é o poder de transformar o mundo e nos tirar dessa prisão. É este o poder que nós temos. Isso nos foi outorgado, foi nos dado de presente pelo flash solar. Pelo flash solar. Por essa força da natureza. E agora eu vou falar sobre o evento. Então, o evento é o quê? É um dispositivo para colocar todas as pessoas, sem deixar ninguém para trás, na transição planetária. Vocês estão entendendo? Então, o que vai acontecer, meus queridos? Qual vai ser a sucessão, a ordem das coisas? Eu vou colocar aqui para vocês a ordem dos acontecimentos. Então, um dia antes do evento, quando nós atingirmos esses 12 mil, 13 mil pessoas, já é o suficiente, viu? 12, 13 mil. É pouca gente mesmo. É pouca gente. É menor que a população de uma cidade pequena. É uma população de uma cidade pequena, tá? Pequena, cidade pequena, tá? 13 mil pessoas. Uma cidade do interior, né? Aqui de São Paulo. Pequena, bem pequena mesmo. 13 mil pessoas. Então, o que vai acontecer, meu querido? Um dia antes, você vai olhar para o céu. Esse fenômeno já está acontecendo. É bom frisar isso daí. Só que isso vai acontecer de forma global, no mundo inteiro. Então vai acontecer no Japão, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Oceania, em todos os continentes, na Antártida, em qualquer lugar. Onde você esteja, você vai olhar para o céu e o céu vai ficar num tom lilás. Inteiro. Totalmente lilás. Em alguns locais ele vai ficar cor-de-rosa. Cor-de-rosa ou lilás. Por quê? Porque a energia taquiônica ela vai ser acionada. A energia taquiônica, os taquiões, é a força regeneradora da vida, da criação da vida. Tá? Que é do